Boa noite a todos, meus colegas, meus amigos. Bom, para dar continuidade ao nosso assunto, né, ao nosso estudo, a gente passa agora a analisar o artigo 125 do Código Penal, né? E que ele, de fato, fala a respeito da conduta de um terceiro, né, realizando o crime de aborto, na gestante, evidentemente. Nós temos agora que uma conduta bem específica, que é provocar aborto sem o consentimento da gestante, né? Então, observem que esta é uma conduta bem grave, né? Realmente a pena ela é bem proporcional também. Então, nós temos uma pena de 3 anos a 10, né? De 3 a 10 anos, que de fato vai punir o indivíduo que provocar esse aborto sem o consentimento da gestante. É importante que você se atente, né? Porque em prova de concurso isso pode pegar. Quando se fala sem o consentimento da gestante, isso pode te levar a confundir com o artigo 126, porque lá fala com o consentimento da gestante. No artigo 126 também é provocar aborto, né, terceiro provocando aborto na gestante, só que com o consentimento da gestante. Portanto, pela situação ou pela expressão com, significa dizer que o artigo 126 ele é menos grave. E em virtude do princípio da proporcionalidade, também a pena vai ser menos grave. A pena do artigo 126 é uma pena de 1 a 4 anos, né? Enquanto a pena do artigo 125, por ser sem o consentimento da gestante, passa a ser uma pena também um pouco mais rigorosa, que passa a ser de 3 a 10 anos. Tá? Pessoal, não se tem muitas curiosidades a respeito do artigo 125, para efeitos de provas de concurso público. Talvez o que é de importante a entender, né, com referência a esse artigo, é de fato os sujeitos que são colocados aqui. Porque nós observamos no artigo 124 que o sujeito ativo é a gestante. Então, somente ela poderia realmente responder pelo 124, pela condição de ser um crime de mão própria. Não é? Mas, quando a gente passa a analisar o artigo 125, a gente, observando a redação, que é provocar aborto na gestante sem o consentimento dela, em outras palavras, seria exatamente isso, não é? É de fato considerar a gestante agora como vítima, como sujeito passivo, e não mais como sujeito ativo. Então, percebam e prestem atenção. No que tange ao artigo 124, o sujeito ativo é a mulher, é a gestante. No artigo 125, o sujeito ativo é um terceiro e o sujeito passivo é a própria gestante. Mas note, né, que no sujeito passivo, no que tange ao artigo 125, nós também teremos o feto, a criança, tá? O ser que ainda está no ventre da mãe, na vida intrauterina. Então, no artigo 125, nós temos o sujeito passivo como a gestante e também a criança. No artigo 124, a gestante ela passa a ser sujeito ativo e o sujeito passivo somente será a criança, tá? Então, fazendo esse feedback e esse comparativo entre esses dois artigos, 124 e 125, basicamente seria isso, tá? Então, estudar o artigo 125, ele é importante para poder entender exatamente a colocação dos sujeitos aqui. Mas note que é uma conduta bem mais grave. Entre todas as disposições que falam a respeito do crime de aborto, o artigo 125 é o mais rigoroso. É o mais rigoroso porque realmente ele é mais complicado, né? No caso prático, a gestante ela não autoriza e mesmo assim o terceiro vai lá e provoca o aborto nela. Então nós temos aqui uma conduta bem rigorosa de fato, tá? Agora, estudando o artigo 126, que também não é difícil de compreender, nós temos que provocar o aborto com o consentimento da gestante, como vocês já entenderam comigo há alguns minutos atrás, tá? Com o consentimento da gestante. Nestas configurações, a gente então constata que não é um crime tão mais grave como os outros. Então, é por esta razão que nós temos aqui uma pena de 1 a 4 anos, tá? Tem um parágrafo único que eu vou deixar para comentar daqui a pouco, mas eu quero que você compreenda a seguinte situação comigo, analisando somente o caput desse artigo, tá? Pessoal,
Para poder compreender este fato, é interessante que você saiba exatamente, né, o que significa dizer o concurso de pessoas. E isso a gente já havia discutido nos vídeos passados, né? Então, observe que concurso de pessoas é, de fato, a reunião de duas ou mais pessoas com a condição de cometer o mesmo crime. Então, nós temos essa situação em coautoria e também temos a chamada participação. A participação é quando existe um partícipe nessa jogada. Então, esse partícipe, ele não executa o crime, mas colabora para que esse crime possa acontecer. Então, quando eu estou diante de um concurso de pessoas que é, de fato, a participação de um partícipe aqui nesse sentido, significa dizer que nós temos um autor, necessariamente, e também um partícipe, aquele que não executa o crime. O autor executa o crime e o partícipe vai colaborar para que esse crime possa acontecer. Como que ele vai fazer isso? Ele vai auxiliar, vai induzir e vai instigar. Os conceitos dessas expressões eu deixo para uma outra oportunidade, porque não é exatamente o foco desse nosso assunto no momento, tá? Mas entendam só isso. O concurso de pessoas pode ser coautoria, dois autores executando o crime, ou participação, um autor e um partícipe. É dessa forma que acontece, tá? Agora note o seguinte, para poder explicar o concurso de pessoas, é necessário se entender duas teorias rapidamente. Nós temos a chamada teoria monista, que esta é a teoria adotada de forma geral, né, no Código Penal, mas temos a teoria pluralista. Tá? A teoria pluralista ela não é adotada de forma geral, como regra, mas excepcionalmente ela pode ser visualizada. Então nós temos que a teoria monista, conceitos agora, a teoria monista significa dizer que os indivíduos que estão reunidos para poder cometer tal crime, eles vão responder exatamente pela mesma infração. Então, se eu me reúno com alguém para poder cometer um crime de homicídio, notoriamente nós vamos responder pelo mesmo artigo 121. É isso que determina a teoria monista. Então, significa dizer exatamente isso, identidade de infrações. Tá? Agora, quando eu me refiro à teoria pluralista, que é exceção à teoria monista, significa dizer que mesmo diante dessa outra vertente, nós ainda estaremos diante de um concurso de pessoas. Então, percebam, ao contrário, significa dizer que nós vamos nos reunir para poder cometer crimes, só que no final das contas nós vamos fazer o seguinte, um indivíduo vai responder por um crime e o outro autor vai responder por outro crime. Então nós temos dois autores, coautores entre si. Isso aqui é concurso de pessoas também, só que diferentemente da teoria monista, um autor responde por um crime e o outro autor responde por outro crime. A teoria monista não. A teoria monista, os dois autores vão responder exatamente pelo mesmo tipo penal, pelo mesmo artigo. Então, note, a teoria monista é regra, a teoria pluralista é exceção. Mas, amigos, eu me preocupei em estar explicando isso para você, porque nós estamos diante de uma exceção a esse concurso de pessoas, aplicando-se neste momento a teoria pluralista. Então, note o seguinte, quando a gestante ela consente que outrem lhe provoque o aborto, e esta previsão é da segunda parte do artigo 124, nesse sentido, preste bem atenção. Se um terceiro, com o consentimento da gestante, vai lá e provoca o aborto nela, nessas configurações, observe que, como a gente aprendeu na última aula, a gestante responderá pelo artigo 124, porque esta é uma atribuição específica para ela, mas aquele que executou o crime de aborto junto com a gestante não poderá responder pelo artigo 124, porque você já sabe que, pelo fato desse artigo ser um crime de mão própria, não se admite coautoria, fazendo com que esse terceiro, sendo ele coautor, responda pelo artigo 126. Porque o artigo 126, basicamente, é exatamente a conduta descrita. Há uma subsunção dessa conduta desse terceiro ao que está devidamente descrito no artigo 126. Portanto, diante dessas circunstâncias, nós estamos diante de um concurso de pessoas onde a teoria adotada é exatamente a pluralista. Então, nesse sentido, excepcionalmente, a gente encontra aqui um exemplo de uma teoria pluralista, que é a exceção à teoria monista, sendo adotada no Código Penal, analisando o artigo 124 com o artigo 126. Tá bem? Então, basicamente, é isso que a gente compreende com referência a esse dispositivo. Então, hoje foi interessante
para a gente ver de uma forma bem rápida, bem tranquila.